A gente vê a resposta final de uma inteligência artificial, sabe? O resultado ali todo polido. Mas o que acontece nos bastidores? Como uma IA de fato pensa para resolver um problema de matemática, um problema complexo? É só um monte de cálculo, força bruta? Ou existe uma estrutura, um ritmo quase humano? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num estudo fascinante que tenta basicamente colocar um estetoscópio no cérebro de silício de uma IA. O artigo se chama Anatomia do Raciocínio Matemático por Modelos de Linguagem, e ele apresenta uma ferramenta, a ThinkArm, que funciona como uma espécie de raio-x do processo de pensamento desses modelos. A nossa missão aqui é destrinchar como essa estrutura funciona, o que ela diz sobre as diferenças entre os modelos de IA e, o mais importante, por que analisar o processo pode ser muito mais revelador do que só olhar se a resposta final está certa ou errada. Ok, vamos lá. A ideia principal, então, é que não adianta só saber se a IA acertou. O ouro da coisa está em entender como ela chegou naquela resposta. E esse estudo propõe um jeito de dissecar a cadeia de pensamento, frase por frase. Exato. E o mais curioso é a inspiração para isso não veio da computação de agora. Veio da ciência cognitiva lá dos anos 80. A estrutura toda se baseia na teoria dos episódios de um pesquisador chamado Alan Schoenfeld, que, nossa, décadas atrás, ele sentava com gravadores, câmeras e observava matemáticos e estudantes resolvendo problemas. Que ideia incrível! Quase um trabalho de antropólogo. E o que ele descobriu com isso? Ele descobriu que o nosso raciocínio não é uma linha reta, sabe? Um fluxo contínuo. Pelo contrário, ele se quebra em episódios funcionais. Momentos em que a gente está lendo, outros que a gente está planejando, outros em que a gente está só testando ideias. E o estudo pegou essa ideia e adaptou para o mundo das IAs. E como ficaram esses episódios na versão das máquinas? Eles definiram 8 categorias. 6 delas vêm direto do Schoenfeld. Ler, que é, entender o que foi pedido. Analisar, que é quebrar o problema nas partes conceituais. Planejar, definir a estratégia. Implementar, que é a execução, os cálculos mesmo. Explorar, para testar ideias sem um plano certo. E verificar, para checar o trabalho. Certo, esses 6 fazem todo sentido. E os outros 2? De onde eles vieram? Bom, o 7º é o monitorar. Ele foi adicionado depois na teoria, para pegar a metacognição. É aquela nossa voz interna, sabe? Quando a gente para e pensa, deixa eu ver se eu estou no caminho certo, ou isso aqui parece complicado demais. E os autores deste estudo adicionaram um 8º, bem específico para IA, responder, que é o momento exato em que o modelo decide e apresenta a solução final. Entendi. Mas, sabe, alguns desses parecem meio próximos. Por exemplo, na prática, qual a diferença real entre analisar, planejar e explorar? Parece que poderiam se misturar um pouco. Ótima pergunta. E essa distinção é a chave para entender o estudo todo. Pensa assim. Analisar é conceitual. É a IA pensando, ok, esse problema aqui envolve o teorema de Pitágoras. Ou, a chave aqui são números coprimos. É identificar as ferramentas teóricas. Certo, é um mapa do território. Exato. Já planejar é o compromisso com a ação. É dizer, passo 1, vou calcular a hipotenusa. Passo 2, vou usar esse valor para achar a área. É um roteiro claro. E explorar seria sair totalmente desse roteiro? Exatamente. Explorar é o brainstorming, é a tentativa e erro. Tem uma incerteza ali. É o modelo pensando, talvez eu possa usar a trigonometria aqui. Não, pera, e se eu tentasse inverter essa equação? É a parte mais criativa e, como a gente vai ver, a mais perigosa de todo o processo. E o mais incrível é que a própria linguagem do modelo muda em cada etapa, né? Os pesquisadores mostraram isso. Na fase de analisar, por exemplo, o que se vê são termos como limite, congruente. Quando a IA está no modo implementar, a conversa vira A ao quadrado, B ao quadrado, números. E em explorar, aí a linguagem fica cheia de talvez, suspeito, poderia ser.
É como se a IA tivesse vozes internas diferentes para cada tarefa. É a prova linguística de que esses estados cognitivos são reais, são distintos. O modelo não está só jogando texto, ele está mudando o modo de operação. Certo. Então, com esses 8 rótulos em mãos, os pesquisadores analisaram uma quantidade absurda de dados. Mais de 400 mil frases de 15 modelos de IA diferentes. O que eles acharam? Um caos de pensamentos? Ou existe algum padrão nisso? O artigo fala de uma batida cardíaca cognitiva. E essa foi a grande descoberta. Longe de ser um caos, o que surgiu foi um padrão temporal. Nossa, incrivelmente consistente. Quase como um ritmo biológico. Eles mapearam a frequência de cada episódio ao longo do tempo de resposta e descobriram uma estrutura clara de 3 fases que se repete sempre. Espera um pouco, isso é impressionante. Então não é só uma máquina cuspindo cálculos, existe uma coreografia. Preparação, execução, verificação. É quase como ver um chefe na cozinha, sabe? Primeiro ele lê a receita e separa os ingredientes, depois ele cozinha e, no final, prova e ajusta. É uma ótima analogia. E é essa coreografia que separa um raciocínio de qualidade de um processamento de dados qualquer. A beleza está nesse ritmo. A primeira fase é a preparação. O comecinho da resposta é dominado por ler, analisar e planejar. O modelo está interpretando, estruturando o problema. Separando os ingredientes. Exato. Aí vem a segunda fase, a mais longa, a execução. Aqui, o episódio implementar atinge o pico. É o trabalho pesado, os cálculos, a manipulação de símbolos. É o cozinhar do prato. Certo. E, por fim, a terceira fase, convergência. Perto do final, a frequência de verificar e monitorar aumenta muito. O modelo começa a checar o próprio trabalho, a se autoavaliar, antes de finalmente entregar a resposta, que tem um pico súbito bem no finalzinho. É o ajuste do tempero antes de servir. Entender, executar e depois verificar. Soa surpreendentemente organizado, metódico. E essa batida cardíaca aparece em todos os modelos que eles chamam de modelos de raciocínio. Sim, é uma assinatura consistente desses modelos feitos para tarefas complexas, o que nos leva a outra comparação que o estudo faz, que é fascinante. A diferença entre esses modelos e os modelos de instrução, os padrão. E a diferença é só que os de raciocínio escrevem mais? Geram um texto de pensamento mais longo? Não, de forma alguma. A análise mostra que a diferença é profundamente estrutural. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade e distribuição do esforço. Os modelos de instrução padrão são extremamente focados em implementar. Mais de 60% do pensamento deles é só isso. Eles veem o problema e já saem calculando. Ah, então eles são mais como uma calculadora avançada. Você dá o comando, ele executa. Mas isso não é necessariamente ruim, né? Para certas tarefas é exatamente isso que se quer. Velocidade, execução direta. Com certeza, o ponto não é que um seja melhor, mas que são ferramentas cognitivamente diferentes. Usar um modelo de instrução para um problema que exige raciocínio profundo é como levar uma calculadora para uma prova de filosofia. A ferramenta é inadequada. Faz sentido. E os modelos de raciocínio, como eles distribuem esse esforço? O perfil deles é muito mais equilibrado, mais humano, digamos assim. Eles alocam um orçamento de tempo cognitivo bem grande para analisar o problema, algo tipo 25% a 30%. Também dedicam uns 10% a 14% para explorar caminhos diferentes e uma parte importante para verificar o próprio trabalho. Eles gastam tempo pensando sobre o problema antes de mergulhar na solução. E o que reforça isso são os padrões de transição entre os episódios. Modelos de raciocínio mostram o que o estudo chama de ciclos de feedback. Eles fazem sequências do tipo explorar, monitorar. Ou seja, ele testa uma ideia e imediatamente monitora o progresso para ver se faz sentido. Entendi. Ou verificar, analisar. Ele checa um cálculo e se algo parece estranho, ele volta para reanalisar o conceito do problema. É como a gente faz, né? Eu tenho uma ideia, rabisco um pouco, paro e olho para o que eu fiz e me pergunto: isso está me levando a algum lugar? E se a resposta for não, eu volto para a estaca zero. É exatamente esse processo.
Já os modelos padrão são muito mais lineares. Eles leem, talvez planejem um pouco e vão direto para a implementação, quase sem olhar para trás. Falta essa recursividade, essa capacidade de se autocorrigir durante o processo. Ok, então essa estrutura é fantástica para entender como as EAs pensam. Mas tem alguma utilidade prática? A gente consegue usar essa ressonância magnética para, sei lá, prever se uma resposta vai estar correta antes mesmo de ver o final? Sim, e essa é uma das aplicações mais poderosas. Eles fizeram exatamente esse diagnóstico. Usaram um modelo estatístico para identificar quais padrões de episódios estão mais ligados a acertos e a erros, e os resultados são muito, muito reveladores. E até um pouco contraintuitivos. Ah, estou curiosa. Então, qual é o padrão de uma resposta correta? Imagino que seja um modelo que não explora muito e vai direto ao ponto, certo? Intuitivamente, sim, essa seria a aposta. Mas a análise mostrou uma coisa mais sutil. O segredo não é evitar a exploração, mas sim gerenciá-la. A exploração por si só não é ruim. Um pouco dela é até necessária. É a exploração sem controle que leva ao erro. Ah, é a curiosidade com disciplina? Perfeito! Curiosidade com disciplina. Os indicadores mais fortes de uma resposta correta são as transições inteligentes, como explorar, monitorar, ou explorar, analisar. Em outras palavras, o raciocínio que dá certo explora um caminho incerto, mas imediatamente canaliza essa incerteza de volta para o monitoramento do processo. Essa ideia maluca está funcionando. Ou para uma reanálise do problema. Essa ideia me fez repensar o conceito principal. Entendi. A exploração alimenta o processo, em vez de descarrilá-lo. Exato. Fascinante. E o que leva aos erros? Quais são as luzes vermelhas piscando no painel da IA? O maior sinal de perigo é uma proporção muito alta do episódio explorar por si só. Quando o modelo passa tempo demais explorando sem chegar a lugar nenhum, é um forte indicador de que vai dar errado. É como se ele estivesse perdido num labirinto de possibilidades. Fica patinando no problema. Exatamente. E tem outro sinal de falha que é catastrófico. A transição implementar-ler. Isso indica um colapso total no meio do cálculo. O modelo está lá executando e, de repente, percebe que não faz ideia do que está fazendo. E é forçado a voltar para o início para reler o enunciado. Nossa. É o equivalente humano de chegar no meio de uma receita e perceber que falta o ingrediente principal. É um colapso total do plano. Entendi. Então, o raciocínio que dá errado é aquele que fica patinando na exploração ou que entra em colapso. Mas e o problema oposto? Às vezes as IA geram textos enormes, um pensamento excessivo para resolver algo simples. Essa estrutura ajuda a otimizar isso, a torná-las mais eficientes? Sim, e o estudo aborda isso diretamente. Eles analisaram métodos de raciocínio eficiente, que são técnicas para encurtar a cadeia de pensamento e economizar custo computacional. E o ThinkArm se mostrou uma ferramenta incrível para revelar exatamente o que é cortado para ganhar essa eficiência. Não é um corte às cegas. E o que descobriram? O que é sacrificado no altar da eficiência? A análise mostrou que alguns métodos populares, como L1 e ThinkProne, conseguem essa economia reduzindo drasticamente o tempo gasto em 2 episódios cruciais: verificar e analisar. Na prática, eles forçam o modelo a focar quase tudo em implementar. Então, para pensar menos, eles estão, de certa forma, pensando com menos criticidade. Estão cortando justamente a parte de checagem e de análise conceitual. Isso só é bem arriscado. É exatamente isso. Eles suprimem os ciclos de feedback e de avaliação. Uma das análises é explícita, mostrando que um desses métodos elimina fortemente padrões como analisar, verificar, analisar. Ele quebra esses pequenos ciclos de verificação que são tão importantes. Mas o interessante é que outro método testado conseguiu ser eficiente, preservando muito mais a estrutura original do raciocínio. O que prova que nem todo ganho de eficiência é igual, né? Com essa ferramenta, dá para escolher ser eficiente de um jeito inteligente, cortando talvez redundâncias na implementação, em vez de simplesmente remover a capacidade do modelo de checar o próprio trabalho. Exato. A gente passa a ter uma escolha informada sobre o que está sacrificando. Dá para otimizar um modelo para ser rápido ou para ser cuidadoso, e agora a gente sabe quais botões cognitivos girar para cada objetivo.
Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Para mim, a grande conclusão é que a gente saiu do escuro. Antes, a gente tinha a resposta final, mas o processo era uma caixa preta. Agora temos uma lente, essa ressonância magnética funcional para a mente de uma IA. Dá para ver não só o que ela está pensando, mas como ela estrutura os pensamentos, onde ela hesita, onde ela confia, onde ela falha. É um passo gigantesco. Concordo plenamente. A caixa preta da cadeia de pensamento se tornou transparente, analisável. A gente consegue ver essa batida cardio-cognitiva, consegue distinguir uma execução superficial de um raciocínio profundo e consegue até diagnosticar por que o modelo falhou, apontando o ciclo de feedback que faltou ou a exploração que saiu do controle. Isso abre portas não só para entender, mas para construir as melhores, mais confiáveis. E isso me deixa com um último pensamento, sabe? Uma última pergunta para o futuro. Este estudo focou na matemática, que é um domínio lógico, estruturado, com certo e errado bem definidos. Mas como seria a batida cardíaca cognitiva de uma IA escrevendo uma história de ficção? Ou gerando um argumento jurídico complexo? Ou depurando um código de programação? Será que a gente veria os mesmos episódios de ler, analisar, implementar e verificar? Ou surgiriam modos de pensamento totalmente novos, mais sutis, mais criativos, para os quais a gente ainda nem tem nome?